Olá pessoal, nessa aula eu vou explicar para vocês como que a gente vai derivar funções polinomiais, mais especificamente funções constantes e funções potências. Então vamos para a nossa primeira parte da aula, que é a derivada de uma função constante. Toda função constante ela é representada graficamente como uma reta paralela ao eixo x. Então está aqui representado o gráfico, nós temos aqui o gráfico o eixo x, o eixo y, e essa linha azul, essa reta azul aqui, representa a nossa reta paralela ao eixo x. Isso quer dizer que a inclinação dessa reta ela é igual a zero. Ela não tem nenhuma inclinação, ela está paralela ao eixo x. Então, se você for fazer a derivada dessa função, a derivada de uma função que tem inclinação igual a zero é zero, porque a inclinação, determinar a inclinação de uma reta é calcular a derivada dessa função. Então, se você tiver uma função constante, como por exemplo essas duas que eu coloquei aqui, aí você tiver que determinar a derivada dessas duas funções, você vai precisar então simplesmente só escrever assim, ó, usar a notação da derivada, que é f' de x igual a zero. Só observar aqui, como essa função aqui ela não tem nenhuma variável, significa que ela é constante. Então, para esse segundo exemplo, a mesma coisa aqui. Então, f' de x igual a zero. Então, é bem simples calcular a derivada de uma função constante, mas é importante conhecer como que é esse conceito aí de derivada. Ok? Vamos para a nossa segunda parte da aula, que é derivar funções potências. Ok? Vamos lá. Então, as funções potências são, de uma forma geral, do tipo f de x igual a x elevado a n. Então, a gente está falando em funções potências que são esse tipo de função, que a gente tem a variável, aqui x, e esse n aqui ele pode ser um número inteiro positivo. Então, se a gente levar em consideração n igual a 1, o gráfico da função, né, vai ser igual a x, ó, f de x igual a x, porque se o n é 1, x elevado a 1 é x. Então, essa é a reta que representa essa função aqui, ó. Então, está representada aqui y igual a x. Ela tem uma inclinação igual a 1. Tá? Isso quer dizer que existe uma regrinha que você pode estar utilizando para calcular, para determinar a derivada de funções potências. Então, a gente está expressando ela aqui, ó. f' de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Vamos fazer o exemplo para entender melhor isso daí. Vamos considerar aqui, para essa função, para esse tipo de função, essa forma geral de uma função potência, n igual a 2. Se a gente considerar o n igual a 2, a nossa função vai ficar assim, ó, f de x igual a x ao quadrado. Ó, n igual a 2. Então, n vai ficar aqui, n é o expoente. Então, fica x elevado a 2. Para você fazer a derivada dessa função é muito simples. A gente vai seguir essa regrinha aqui, ó. Observe que tem um n, tá, multiplicando a variável x e tem uma unidade subtraindo o expoente. Então é isso que a gente vai fazer. Vou pegar esse expoente 2 aqui e vou jogar ele aqui na frente, porque ele é o valor do n. Se o meu n é igual a 2, então vamos fazer aqui embaixo assim, ó. Derivada da função, tá? Vai ficar assim, ó. F' de x é igual. Então eu vou pegar esse 2 aqui e vou jogar ele aqui na frente, tá? E multiplicar pela variável elevada a 2 menos 1. Então sempre vou fazer isso. Pego o expoente, coloco ele na frente multiplicando a variável e subtrai uma unidade do expoente. Então aqui vai ficar f' de x igual a 2x, porque 2 menos 1 é igual a 1, mas o expoente 1 ele não precisa aparecer. Então, simplesmente a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Vou fazer mais dois exemplos aqui para fixar ainda melhor esse conceito. Okay?
Vamos lá então, se o meu n for igual a 3, agora eu vou ter x elevado a 3. Então vamos escrever a função. Então tem aqui f de x é igual a x elevado a 3. Então se eu for fazer a derivada dessa função, ela vai ficar assim, ó. F' de x é igual, o 3 ele vem lá na frente multiplicando a variável e subtraio uma unidade desse expoente. Então, f' de x é igual a 3x ao quadrado, porque 3 menos 1 dá 2. Então, essa é a derivada da função f de x igual a x ao quadrado, x ao cubo. Aí vai ficar 3x ao quadrado. Vamos fazer mais uma vez para realmente não deixar dúvidas nenhuma com relação a essa regra da derivação com relação a funções potências, tá? Vamos considerar agora um n igual a 4. Então eu vou substituir no lugar do n aqui 4. Então vai ficar assim, ó, função f de x é igual a x elevado a 4. O que eu vou fazer então para derivar essa função? Vai ficar assim, f' de x é igual, o 4 vem aqui na frente, multiplicando a variável, e eu subtraio uma unidade do expoente, então fica 4 menos 1. Então vai ficar f' de x é igual a 4x ao cubo. Então a derivada da função f de x igual a x à quarta é f' de x igual a 4x ao cubo. Tá? Então essa é a derivada de uma função que nós vimos constante e de funções potências. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.